A paz do Senhor, amados. Somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos no Devocional do Lar. Este meio que Deus preparou para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para edificarmos a nossa fé. Vamos ler hoje, primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 5. Alguns versículos dizem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Temos lido até o versículo 5, capítulo 5, versículo 1 ao 5. E o apóstolo João nos mostra nesses versículos e nos seguintes que a fé é a base de tudo, que a fé produz consequências produtivas, abençoadoras para nós. Aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e ama a quem o gerou, que foi Deus, daquele que é nascido, então esse tem compromisso com Deus. Isso aí é através da fé, porque nós não vimos e cremos pela fé. Nós conhecemos os que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, nós estamos dentro da palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus contra este mundo. O versículo 3 diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E não são mesmo, não. Então, se nós tivermos fé, pela fé, a consequência da fé em nós, ela produz bênçãos. E a fé nos diz que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus é que nós não comunguemos com este mundo. Glória a Jesus Cristo. Diz o versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Está vendo aí? Quem é nascido de Deus, pela fé, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O vencer o mundo aqui, irmão, é não ceder. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado, a nossa fé produz em nós força para nós vencermos as investidas do mundo. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 34, assim, que os heróis da fé, algumas pessoas que venceram este mundo, eles apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Tudo isso aí por fé, mas a complementação do versículo diz assim: da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. O que é tirar força da fraqueza, irmão? É crer em Jesus Cristo. Estou já me acabando, mas a minha fé me diz que Jesus vai me dar vitória. E eles foram vencedores. Estavam fracos, mas a fé deles fortaleceu. E eles se esforçaram na batalha e resistiram mal. O nosso irmão Moisés, ele que estava lá no Egito, mas a Bíblia diz assim, olha, no versículo 24, Moisés, sendo já grande, recusou ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. E o que fez ele ver essa recompensa? Que é o céu, a fé. No capítulo 11 ainda, a Bíblia diz no versículo 6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé produz consequências abençoadoras na nossa vida. Se nós colocarmos a nossa fé em prática, como diz aqui, né? Que se aproximando de Deus, nós devemos nos aproximar de Deus crendo que Ele é o abençoador, nós seremos vitoriosos. Glória a Jesus. Então, precisamos nos aproximar de Deus, crer que Ele existe e que é galardoador dos que eu busco. É a fé que produz bênçãos espirituais, materiais. Ela tem efeito abençoador nas nossas vidas. Então,
pela fé vamos amar uns aos outros, cumprir os mandamentos de Deus, porque para nós está reservado isso aqui, olha, Filipenses capítulo número 3, carta aos Filipenses, capítulo número 3, ele diz assim no versículo, eu acho muito interessante esse versículo, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, a nossa cidade está nos céus, glória a Deus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então vamos guardar a nossa fé e ver o resultado positivo que ela faz na nossa vida. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente.